Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gráfico da função seno. Bom, mas antes da gente chegar ao traçado do gráfico da função seno, nós vamos relembrar alguns pontos importantes da função seno. Tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos lembrar é a função seno é aquela função que associa um determinado x ao seno desse x, uma função que fica definida dessa forma. Nós já comentamos isso em aula passada, esse x aqui é dado em radianos, tá? Qualquer coisa, volta aí na nossa aula anterior. Tá? Então essa aqui é a nossa função, que a gente pode chamar de y ou, sem problema nenhum, escrever f de x. Muito bem? Então, vamos recordar do nosso círculo trigonométrico que o seno de x ele está limitado entre 1 e menos 1. Você viu isso quando você fez o cálculo, tá, dos valores de seno para aqueles pontos divisores dos quadrantes. Lembra? O A, o A', o B e o B'? Vamos fazer isso aqui. Tá? Eu estou falando para a gente calcular o seno do zero, está em A, o seno de π sobre 2, que está em B, o seno de π está em A' e o seno de 2π. E também o 3π sobre 2. Vamos colocar aqui antes só para poder ficar numa ordem crescente. 3π sobre 2 e vamos retornar ao 2π. Silvio, por que você está escrevendo apenas esse ponto? Quero olhar apenas, nesse momento, para os pontos divisores de quadrantes. Então, você já sabe responder isso daqui. O seno de zero é 0, o seno de π sobre 2 é 1. Aqui é onde ela atinge seu ponto máximo. Tá? O seno de π, mais uma vez, 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Aqui ela atinge o seu mínimo. E o seno de 2π, mais uma vez, é 0. Lembra que a função seno ela é uma função periódica. E nós já determinamos o seu período. O seu período é 2π. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Então, f de x é uma função periódica. Tá? E o seu período é 2π. Então, eu só preciso olhar para esse intervalo de 0 a 2π. Porque o que vai acontecer depois disso, ou seja, de 2π até 4π, o que vai acontecer depois disso vai se repetir tudo que nós já vimos anteriormente. Então, basta olhar para esse intervalo. Tá? E como você tem máximo 1 e mínimo menos 1, quer dizer que o gráfico da função seno ele fica limitado entre esses valores. Vamos fazer algumas anotações no gráfico a respeito disso daqui. Acompanha comigo aqui no próximo quadro. Bom, nesse quadro você pode observar, eu deixei previamente anotado, o nosso plano cartesiano, x e y. Então, como eu disse, a função ela é periódica, eu só quero olhar para o que vai acontecer de 0 até 2π. O restante vai se repetir. Tá? E aqui eu vou marcar, então, esses pontos máximo e mínimo, que é onde o gráfico vai ficar limitado. Então, aqui, um máximo, y igual a 1, e aqui um mínimo, y igual a menos 1. Eu ainda não sei o que acontece exatamente com essa função, mas o que vai acontecer tem que ficar limitado por essa linha imaginária aqui, ó, do 1, passando por y igual a 1 e passando por y igual a menos 1. Essa linha pontilhada aqui, uma linha imaginária, digamos assim, uma linha que vai limitar o gráfico, uma linha limitadora, tá bom? Então, o gráfico ele tem que estar contido nesse intervalo. Bom, mas o intervalo em que o gráfico está contido, esse intervalo a gente sabe que é a imagem da função.
Verdade? Então você, com isso daqui, já consegue dizer qual é a imagem da função seno. Então, a imagem da função seno, vamos escrever aqui em cima, a imagem de f, f lembra a nossa função seno, é um intervalo fechado de menos 1 até 1. Outra coisa importante que a gente já pode deixar aqui registrado são aqueles pontos de seno dos ângulos notáveis, do zero, do π sobre 2, do 2π. Isso a gente já pode deixar registrado. Então, o seno de zero é zero. Então, quer dizer que o gráfico vai passar pela origem do nosso plano cartesiano. O seno de π também é zero. Então, ele vai passar por aqui também. O seno de 2π também é zero. Então, esses pontos que estão marcados aqui em x é por onde o gráfico deve passar. Além disso, nós sabemos que quando o x é π sobre 2, sua imagem, ou seja, o seu valor para o seno é 1. Então, o gráfico tem que passar por esse ponto. X valendo π sobre 2 e y valendo 1. E quando o x vale 3π sobre 2, sabemos que sua imagem é menos 1. Ou seja, x vale 3π sobre 2, o y vale menos 1. Lembra daquela linha imaginária que eu havia comentado com vocês? Olha, né, que o gráfico fica limitado por ele. Tá? Aqui a gente vê melhor essa situação. Eu não sei o que está acontecendo com o gráfico, mas aqui pode ter algum determinado traçado. Quando chegar nesse ponto é o máximo. Tá? Daqui para a gente chegar até o mínimo, então significa que nesse intervalo esse gráfico vai fazer alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que, se é uma reta, se são curvas, a gente não sabe, mas ele obrigatoriamente tem que decrescer. Bom, se ele tem que decrescer, Silvio, aqui eu consigo observar então em quais intervalos essa função ela é crescente ou decrescente. E a gente também falou isso na aula passada. Tá? Só por esses pontos a gente consegue ter uma noção, a gente não consegue definir com 100% de segurança, só olhando para isso daqui. Tá? Mas a gente consegue ter uma noção melhor de que de 0 até π sobre 2 ela tem que ser crescente, porque a imagem sai de 0 e vai até 1. No intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2, a função ela tem que ser decrescente. Porque ela está saindo do máximo, vai passar por y valendo 0 e vai chegar até o seu ponto mínimo. Bom, daqui ela vai passar de novo pelo y valendo 0. Quer dizer, nesse intervalo aqui, a função tem que ser crescente. Ok? Vamos anotar isso com mais calma. Então, só reforçando, tá? Só por conta disso, do gráfico, não dá para dizer em quais são os intervalos que ela é crescente ou decrescente. Mas na aula passada, nós falamos os reais motivos e comprovamos o porquê que ela é crescente e o porquê que ela é decrescente. Tá? Qualquer coisa, visita a nossa aula passada que você vai tirar essa dúvida. Então, esclarecendo aqui, de 0 até π sobre 2, vamos escrever dessa forma. Se x estiver entre 0 e π sobre 2, leva a informação que a nossa função, ou seja, que y é crescente, ok? Ela não é só crescente nesse intervalo. Ó, daqui para cá aumentou, nesse pedaço todo ela vai diminuir, mas, novamente, quando x assume o valor 3π sobre 2 até 2π, o gráfico ele tem que, a sua imagem tem que crescer, então ela também é crescente. Então aqui, se o x estiver entre 3π sobre 2 até 2π, também eu levo a informação de que y é crescente. E o último intervalo, que é de π sobre 2 até 3π, de π sobre 2 até 3π sobre 2,
também tenho a informação, nesse caso, y é decrescente. Bom, então, na sua cabeça já deve estar assim, Silvio, a função ela é periódica, né? Ela tem máximo 1, tem mínimo -1. Já sei os intervalos de crescimento e de decrescimento. Já marquei alguns pontos aqui. Então, eu acho que eu já sei o que acontece com a função seno. Ela tem que fazer alguma coisa desse sentido. Ela tem que ir do 0 ao 1, do 1 passar pelo 0 de novo, chegar ao -1, e do 1 retornar ao 0. Ela tem que fazer esse sentido, então. Verdade ou não? Pensa bem, eu tracei segmentos de reta. Será que esses segmentos de reta podem representar mesmo a nossa função seno? Pensa um pouco. Então, essas suas conclusões nós vamos ver na próxima aula, ver se estão certas ou se estão erradas, o que a gente pode finalizar sobre o traçado da função seno de x. Tá certo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.